noite. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Vou aguardar a Dani está entrando. Oi, Dani. Oi, boa noite. Tudo bem, Dani? Tudo jóia. Então, tá bom. Como é que tá essa força? Tudo tranquilo. Olha quanta gente entrando. Legal. Grande Robson, diretamente da China. Oh, que bom. Estamos internacional hoje, Dani? Yes. Vamos Já aguardar. tá Quando madrugada ela entrar, lá, você me né? avisa, Dani? Ok. Então tá bom. Qual o tema hoje? Eu coloquei e fixei pra gente. Olha, a gente vai falar de um tema bem interessante, que é ouvir. É uma nova forma de abraçar e acolher na pandemia. Onde a gente precisa de tantos abraços, o ouvir é um desses abraços e a gente vai falar com a Sônia, que é psicóloga, para falar mais sobre esse assunto tão importante nesses dias, nesses momentos que a gente está vivendo. Isso aí. Né, Vamos que Dani? vamos. Vamos lá. Ela entrou, ó. Acabei de ver. Uau. Muito bom. Chegou a Sônia. Sônia que faz live toda segunda, né? Segunda, quarta, né? É verdade. Olá. Oi, Sônia. Oi, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Tudo Tudo bem? jóia? Boa noite, Sônia. Tudo jóia. Boa noite, tudo bom? A gente Tá estava dando aí falando que você é campeã das lives, né, Sônia? Você faz live de segunda, a Dani falou que também de quarta. Ah, eu faço? É, às vezes, de segunda Às sempre. terças. Sim. Às terças, é verdade. É verdade, eu já até me perco um pouco do quanto. Mas é uma ferramenta muito legal, né? Que a gente. Verdade. Os comentários estão em cima. Para vocês também? Do meu rosto? Não. Não, Então, Para pra mim você? tá em cima do meu. Ah, então tá ótimo. Então, o mais importante é como o pessoal está vendo. Mas eu quero começar agradecendo, né, por esse tempo tão especial. Eu só tive um pouquinho um comentário, tá? Depois a gente abre mais no final. Legal, tá bom. Agradecer por esse tempo, né, tão especial que a gente tem vivido juntos mesmo, eu estando à distância, mas sempre atento, né, ao que está acontecendo, ao trabalho maravilhoso que o Gal tem feito. E eu quero mais uma vez parabenizar vocês por essa disposição, por esse espaço, né, aberto e saber, né, ter a convicção de que isso tem alcançado muitas pessoas, tem realmente impactado muitas pessoas. A disposição, né, do coração, a constância, o compromisso, tudo isso somado, com certeza estão produzindo bons frutos, né? Eu quero honrar vocês. E você que tem acompanhado a gente todo esse tempo, Sônia, nada como você para falar sobre essa ferramenta que é o abraçar, né? Essa nova forma de abraçar que é o ouvir. O ouvir. E aí a gente vai começar. O Dani vai te apresentar e a gente começa a falar desse tema tão gostoso. Tá, muito, Legal. muito gostoso, muito, muito, muito. Vamos lá, Dani. Vamos lá. Para mim é uma honra apresentar a Sônia. A gente se conhece aí já uma pequena jornada, conheci como psicóloga, né? E ela é psicóloga há 30 anos, psicóloga e psicanalista formada aí pela Universidade de Londrina, né? Ela trabalha, né, atua na área clínica, é líder de uma comunidade de fé,
chamado Edificando em Cristo, que fica aqui em São Paulo, mas tem em Salvador, tem em algumas outras regiões de São Paulo também, para vocês que estão de fora. Lidera um movimento de mulheres chamado de Psicologia para Mulheres, através do Lapidando Feminino. Você pode achar aí no Instagram, @Lapidando legal. Feminino. É sensacional, que a gente está sempre lá, né, Dani? Assistindo as lives. Eu posso indicá-la de muitas formas. E é um prazer estar com ela aqui para falar sobre isso. Ela mudou o meu, como é que eu posso dizer? A minha visão, o meu patamar sobre a psicologia, através do trabalho dela. Então, assim, realmente foram quebrados muitos paradigmas. E é um prazer realmente tê-la conosco nessa noite. E vamos lá. Ok, obrigada, gente. Vamos sim, vamos falar desse tema tão gostoso, né? Que é o... E como a gente sempre está aprendendo, né? Enquanto eu estava pensando sobre o tema escuta, né? O ouvir, a escuta, eu de novo me coloquei no lugar de poder aprender novamente, me desfazendo talvez porque a gente sempre vai carregando conceitos e preconceitos, né? E basta um pouquinho de tempo para a gente formular uma verdade absoluta e daí não mais questionar, né? Então, enquanto eu estava meditando sobre o que a gente vai conversar, eu me permiti ser questionada de novo para aprender de novo. Então, eu acho que a gente vai conversar aberto para uma mudança, né? Para uma escuta também entre nós que transforma, né? Porque a escuta ela deve ser, né, transformativa, né? Sempre, Mas né? Deveria, né, Sônia? deveria ser, mas é preciso preparo, a gente vai falar disso um pouquinho. É um treino, né? Com certeza. Vamos lá. Ouvir é uma forma de abraçar. A gente tem sempre, nesse momento, né, tão diferenciado que a gente está vivendo, a gente queria entender, né, se a escuta tem esse poder, né, de trazer esse afeto aí, que é o abraçar. Nesse tempo, como a Rosana falou, desse tempo de início, onde a gente não está podendo viver o abraço mesmo, né, físico, a escuta tem sido mais do que nunca uma forma de abraço. Mas eu acredito que a escuta sempre foi uma forma de abraço, e a escuta é onde começa o amor, né? É onde começa o amor. É o início de um encontro, né? O início de um encontro real entre duas pessoas, ele parte dessa linguagem silenciosa, né? Que é o lugar de quem escuta, né? Porque a escuta é uma forma de linguagem, né? Ouvir é uma forma de linguagem. E é onde tudo começa, é onde o amor começa. Então, se a gente puder pensar que abraçar é uma forma de amor, a escuta é onde começa esse amor. É tão comum nós, quando a gente está ouvindo um casal que está numa crise, você perguntar, e principalmente muitas vezes a mulher diz: eu não me sinto escutada, eu não me sinto ouvida, né? E aí você vai nos pormenores, mas o que você está querendo dizer? Vocês não têm tempo juntos? Não, a gente tem tempo junto, a gente senta, a gente come junto, a gente assiste televisão junto. Tá, então, se eu não me sinto ouvida, eu não sou escutada. Então, o que é essa escuta, né? O que é esse ouvir que abraça? Eu acho que essa é uma pergunta. Como que é esse ouvir que abraça, né? Como que ele acontece na relação com as pessoas, né? E nesse mundo tão dinâmico, onde as pessoas sempre dizem que não tem tempo para nada, com tempo, né? Eu sempre estou dizendo que eu não tenho, a desculpa sempre é: eu não tenho tempo, eu não tenho tempo.
qual a importância de ouvir, né, Sônia? Eu acho que quando você fala que ouvir é o princípio do amor, e achei lindo isso, é isso mesmo, né? É Ouvir é onde o onde amor nasce, começa. onde o amor nasce, né? Quando eu consigo parar e ouvir o outro, eu me dispor a ouvir o outro, eu estou dando muita importância para o outro, né? Porque quando eu paro para ouvir alguém, é porque eu estou dando muita importância para essa pessoa, né? Eu tô dando relevância para ela. Então, para quem Uhum. está nos ouvindo hoje, qual é a importância de ouvir alguém? Eu acho que para quem está sendo ouvido, acho que a importância ela acontece em dois lugares, tanto para quem está sendo ouvido, que vai realmente se sentir acolhido, se sentir importante, se sentir de alguma forma compreendido, porque a escuta Sim. ela gera isso, mas para quem está praticando o ato de ouvir, de escutar, é um convite, na minha opinião, à evolução. Você aprender a ouvir, né? Eu acho que o benefício ele é tanto de quem recebe a escuta quanto de quem dá a escuta. Porque quando nós damos a escuta, nós vamos precisar trabalhar muitas questões dentro de nós, trabalhar a possibilidade de silenciar, a possibilidade de talvez colocar o ego, né? O ego na gaveta. Porque Nossa. as ideias, os conceitos, os preconceitos de toda a ordem, mesmo quando a gente está falando de um luto, nós temos, talvez, na nossa memória psíquica, na nossa história, uma forma de perceber como cada um deve enfrentar a perda de uma pessoa, como que deve ser, né? E a gente tem os nossos conceitos, os nossos preconceitos já estabelecidos sobre tudo, né? Sobre tudo. Esse ouvir que acolhe, esse ouvir que abraça, é um ouvir que se desprende de um preconceito, que se dispõe a ouvir, evitando distrações. Por isso que eu falo que para a gente ouvir, a gente precisa se preparar. A gente precisa se preparar internamente, óbvio, também externamente, mas internamente evitando as distrações. E o que são essas distrações? São os nossos preconceitos, né? São as coisas que a gente imaginou que uma pessoa já deveria tá vivendo, né? Verdade. Como aquela pessoa ainda está em luto, né? Ou como aquela pessoa ainda está nessa situação, o luto de um casamento, ou de uma perda de uma pessoa, ou são vários lutos que a gente tem na vida, né? Que a gente faz na vida. Nessa pandemia, nós estamos lidando com muitos lutos. Não apenas o luto da perda de entes queridos, mas o luto da liberdade, o luto dos encontros, o luto do Da falta abraço, de abraço. da falta de É. abraço, de não poder abraçar, né? O luto que as crianças estão enfrentando de terem que ficar em casa, né? De não poderem estar na escola como elas estavam e evoluindo, uma criança que está na primeira série, por exemplo, e Verdade. dando início, o luto que ela está Alfabetização. tendo que fazer, né, para a alfabetização. Então, nós estamos tendo que lidar com isso. Mas o que realmente acontece com uma pessoa que é ouvida de verdade, ouvida desse lugar de interesse, esse lugar sem julgamento, é algo assim, da ordem do abraço. Eu acho que a pessoa se sente abraçada, se sente acolhida, se sente compreendida, se sente assim, realmente animada, né? Eu acho que a gente, quando a gente se sente ouvida, a gente se anima. É muito comum você sair de uma conversa onde a pessoa foi ouvida, ela se sente animada, ela mesma Verdade. escuta, ela mesma encontra saídas para ela, né?
Então, porque a essa saída... é a verdadeira função do GAL, né? Quando você está falando isso, né, Dani? Como a gente tem orgulho do Com GAL, né? certeza. Nosso grupo de apoio ao luto. É exatamente essa a função do GAL, é um abraço, né, do ouvir com acolhimento, sem julgamento, né? Então, é o outro que se dispõe a falar e nós nos dispomos a ouvir. E esse é o papel do GAL. E a gente tem muito orgulho desse, que você tem acompanhado, né, Sônia? E a gente tem muito orgulho desse projeto. Porque, na verdade, hoje não é comum as pessoas pararem para ouvir. Primeiro, porque quando se trata de uma questão de luto, da perda de uma pessoa, normalmente o movimento que as pessoas têm é de achar e de acreditar que o melhor é evitar falar sobre o assunto. Sim. E nem sempre é assim. E nós, às vezes não sabemos lidar com a dor, não acreditamos, não validamos a escuta como um caminho, como um processo de cura, um caminho de cura, um caminho de cura, né? Então a gente, por vezes, considera como algo muito pequeno, né? O que na verdade é gigante, porque poucas pessoas hoje param para ouvir desse lugar de que não quer, na verdade, ter respostas, né? Dar respostas para o outro sobre o porquê aconteceu. Então a escuta, ela pede para nós quase que uma qual é a palavra? Despretensão. Despretensão. Né? Despretensão. Quase que pede para nós essa despretensão, né? Não ter nenhuma pretensão naquele encontro a não ser a escuta, a não ser ouvir, a não ser realmente porque ela descobre estar. que todas as perguntas que ela fala e que a gente ouve estão dentro dela mesma, né? Ela começa a perguntar e ela tem a resposta e a gente só ouve. A gente só fica no ouvir, né? No abraçar. Nós estamos aqui do seu lado e é isso. E é disso que ela precisa, principalmente no luto, né? Ela precisa de alguém para ouvir, porque ela fala o enlutado ele quer falar 1000 vezes os detalhes da pessoa de quem ela perdeu. E ela precisa de alguém para ouvir, né? Ela precisa de alguém para ouvir isso. E esse é o papel do GAL. É lindo, a gente percebe é muito lindo. Que nesse processo, realmente, todas as sextas-feiras, né, existe uma expectativa, né, daqueles que virão, tudo. E o que acontece muitas vezes é que aquele até que não gostaria de falar, mas ele estava ali ouvindo, e aquilo gera nele um processo de confiança, um processo de liberdade, um processo de, puxa, eu também quero viver um pouco dessa questão de ser acolhido, né, através da palavra. Eu concordo com essa experiência que o outro viveu, eu sinto a mesma coisa. E é muito interessante isso. A gente consegue, né, ter um processo de escuta diferenciado. E às vezes a gente vai servir, mas a gente acaba sendo plateia de um processo onde as pessoas estão se autoacolhendo através da escuta. Nossa, esse é o mais lindo, né, Dani? Quando eu coloco a minha dor na caixinha e consigo ouvir a dor do outro. Eu estou sangrando, o que a gente percebe muito. Eu estou sangrando, a minha dor está lá, latente, e eu consigo te dar a mão e falar, vamos junto, né? Eu te escuto também. Nossa, é muito lindo esse processo. É muito lindo. E na busca da cura, né, do outro, a gente vive um prazer muito grande, real. Sim. Sim. Real, sentido mesmo no corpo, né? Quando a gente pode ir ao encontro do outro, né? É um princípio bíblico e ele na prática gera vida, né? Sim. Gera vida. Para quem está praticando esse olhar, essa escuta, esse amor ao próximo, né? Ele gera vida. Esses são os efeitos que causam no outro, né? Essa toda sensibilidade, esse amor, né? Esses são os efeitos que causam no outro, né? E é necessário, então, preparar-se para escutar.
para ouvir. Eu acho que isso é uma coisa importante, né? Quem está aí nos assistindo e quer talvez sair do lugar do falador e ir para o lugar do que escuta, do que ouve, né? Do escutador. Sim. Mas assim, tem um preparo, né? Tem um preparo uma posição interna, né? Uma posição que é o que você está falando, de guardar a sua dor, que todos temos, os preconceitos, como a gente falou, e se colocar nessa disposição de empática, né? De estar junto. Sem julgamento, né, Sônia? Sem julgar, né? E nem sem ter um manual, né? Você me diz isso, eu te digo aquilo. É sem manual. Eu escuto. Eu estou pronta para te ouvir. Estou aqui para te ouvir. É isso. Sem essa... Talvez essas regras já pré-estabelecidas, né? Porque o que acontece? Na verdade, a gente fica tão angustiado quando a gente escuta alguém, dependendo do que está sendo dito, que a gente quer resolver o problema. E a busca não é por resolução de problema, mas é por escuta. É diferente. Né? Quem ouve não precisa... Porque é muito comum isso também da parte do homem, né? A mulher vem, ela fala um monte de coisa e ele pergunta, mas o que você quer que eu faça? E ela diz, nada, eu só quero que você me escute. É, verdade. E muitas vezes nós nos colocamos nesse lugar. A gente ouve uma situação tão dramática, tão caótica, tão difícil de ser vivida, que a gente ou se afasta diante daquela dor e não aguenta ouvir, ou a gente vem com uma resolução, vem com uma forma de resolver o problema. Não, faz isso. Não, faz aquilo. Você já tentou isso? Você já tentou aquilo? É muito difícil ouvir. E eu só queria falar, né? E eu só queria falar. E eu só queria falar. Nessa questão, você acha que todo mundo tem essa obrigação, né? Vamos dizer assim, principalmente no convívio humano, né? De ouvir, porque a gente percebe também nesse processo do luto, né? Que as pessoas que têm seu cônjuge, que o processo familiar, ninguém quer mais ouvir o outro, né? Principalmente no quesito de dor, né? Puxa, ainda tá com essa dor. Então, assim, a gente tem uma obrigação dentro do âmbito familiar ou social mesmo, né? Do ouvir as pessoas. Não estamos falando de um processo nem profissional e nem como o nosso, né? Mas um processo de ouvir. Na verdade, para o desenvolvimento dos nossos relacionamentos interpessoais, nós precisamos ouvir. Porque, assim, eu estava aqui pensando, a minha postura diante... A Rosana também é psicóloga, né? Não, sou pedagoga. Pedagoga. No âmbito profissional, se colocar nesse lugar de quem ouve, não é tão difícil, mas no lugar familiar, que é o que a Dani está trazendo. Sim. Porque às vezes a gente pensa, né? Olha, o psicólogo vai te ouvir, ele vai te ouvir, né? Esse deve ser o lugar dele. Mas o que nós precisamos inaugurar, e que eu acho que é isso que o Gal tem feito, é a possibilidade dessa escuta ativa ser coletiva. E a gente gradativamente trazendo esse conceito para o desenvolvimento do nosso relacionamento interpessoal. Em todas as esferas, nós vamos precisar nos ouvir. Né? Sim. Em todas. Eu acho que é uma grande virtude do ser humano, né, Sônia? Uma grande virtude é saber ouvir, né? Saber ouvir e querer ouvir, né? Uhum. Porque eu posso treinar saber ouvir, mas eu posso não querer. Né? Então, Zana, eu sempre acho que a gente deve se apaixonar por algumas coisas na vida para a gente poder persegui-las. A gente tem que viver uma situação de apaixonamento para a gente ir atrás, né? E
eu acho que a gente deve ser apaixonado pela evolução, Sim, por evoluirmos como pessoas. Acho que a gente tem que ser apaixonado por ser melhor, por ser um ser humano melhor. 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 Eu Concordo. acho que a gente deve ter isso como um alvo, né? Uhum. Nesse processo de civilidade, né? De respeito, a gente deve buscar isso. E a escuta é um convite, como eu disse no início, à evolução. Porque Sim. não existe possibilidade de uma pessoa muito tumultuada, muito egoísta, muito narcísica, né? Ouvir, Uhum. porque ela vai Uhum. estar tão ocupada internamente com o seu eu, que ele não vai dar espaço para o eu do outro. Verdade. Então, o que eu acho que você está dizendo, Dani, é que a gente vai precisar deixar inaugurar nas casas, nas famílias, nos relacionamentos de amizade, na sociedade, lacunas que é aquela situação que você está ouvindo e você não tem resposta. Momentos em que o teu eu precisa ser, como eu disse, engavetado para que você escute. Isso é uma baita evolução. Então, todo mundo que está vendo aqui, que é uma técnica para ficar um ser humano melhor, começa a desenvolver a possibilidade de ouvir. Então, e Ela é a gente competitiva. tem falado muito, Sônia, porque a pandemia nos exigiu o distanciamento físico, mas não o isolamento social. E as pessoas se isolaram, pararam. Por isso que a gente fala que existem muitas formas de abraçar alguém, e ouvir é uma delas, né? Eu Ouvir posso te abraçar te ouvindo, eu posso te abraçar te fazendo um telefonema, te mandando uma mensagem pelo WhatsApp, eu estou te abraçando, eu estou te dando carinho. Quando você fala que ouvir é o início do amor, é isso. Eu preciso estar disposta, e amei quando você fala que ouvir é uma possibilidade, a gente tem que estar sempre nesse enfrentamento com a gente da evolução, né? da evolução. Buscar a nossa evolução sempre, contínua, e pensando nisso, né? O que eu posso fazer para o outro quando o outro precisa de mim, né? Em que momento eu estendo a mão para ele? Então, quando a gente fala de que ouvir é um abraço, ouvir eu acho que é o maior abraço que você pode dar para alguém que está chorando, que está precisando de apoio. Você não precisa fazer nada. Você pode fazer um chá e ficar do lado. E a pessoa falar. Quer disposição mais linda do que essa, de você poder abraçar alguém sem tocar nessa pessoa, só ouvindo? Né? Nós Empatia, né? atendemos o Brasil inteiro, né, Dani? Oi? Sim. Nós estamos abraçando o Brasil inteiro. Nós atendemos no GAL, já estamos com todos os estados, a gente tem pessoas. E a gente está abraçando de longe todas essas pessoas. A gente sabe que a gente leva abraços todos os dias para essas pessoas, sem tocar fisicamente. Isso. E é importante. Eu acredito que é uma empatia, né? Sim, A muito. empatia. A empatia, quando. Tem uma definição de empatia que eu estava aqui. Porque, assim, empatia é você se colocar no lugar do outro, né? Mas a partir do outro, né? Não no seu pressuposto, nem no seu, na sua condição, né? Essa é uma outra arte. Sim. E eu acho importante a gente entender que nós não somos educados a ouvir. Isso. Não somos. Acho que dentro da educação, quando a gente pensa em Brasil, quando a gente pensa, estou pensando aqui, nós não temos essa prática da escuta, né? De ser ensinado a ouvir. Isso não está no você nosso. falar, você se posicionar, você se empoderar para você dizer o que você pensa, mas você não aprende a ouvir o outro. Quando o outro fala, você vai dar a tua opinião junto, né? Você não tem aquela postura de dar um passo para trás e falar, não, agora eu vou só ouvir, sem julgar, sem falar. É treino, né? Isso, é isso treino. que eu acho importante. As pessoas que estão aqui com a gente. Eu vou até abrir se tem alguma pergunta, de repente. Quem são as pessoas que acompanham as lives do Gal? Quem são?
A gente tem muitos ilutados que estão conosco, né, no GAL. Temos uma parte também de psicólogos que atendem no Brasil inteiro. Temos estudantes também que acompanham a gente. Sempre temos aí essa galera aí. Ah, Tem legal. estudante de psicologia. Muita gente da psicologia está aqui. Nos seguem também. Ah, legal, tá bom. Se vocês tiverem alguma pergunta, escrevam. De Salvador, a gente tem bastante gente de Salvador. O Nordeste inteiro, aliás. Soube que o Nordeste está por aqui, né? Que legal. Muito jóia, muito jóia. Ô, Sônia, e como é que a gente pode... Não sei, eu acho que para quem está aqui e está precisando de ouvidos, né? Eu acho que a gente vai direcionar para o GAL. O GAL é uma forma de a gente acolher e de ouvir. Mas para quem quer fazer o treino de saber ouvir o outro, né? Porque tem muitos enlutados que falam que a Dani estava falando, que o familiar mesmo não dá esse escutamento, né? Esse parar para ouvir sem julgar, sem pré-julgar, sem te dar alguma dica de como melhorar. Então, como é que a gente pode desenvolver, né? Desenvolver o ouvir de forma acolhedora e empática? Como é que a gente pode começar fazendo isso? Eu acho que a primeira coisa é saber que isso não é instintual, que não fomos educados para isso, nós não fomos educados para ouvir. Eu acho que entender que a possibilidade da incerteza, que é o que eu disse, né, de se instalar uma não resposta e você se colocar na escuta, até buscando compreender aquela dor, sem dúvida, ouvir, se dispor a ouvir, a acolher e talvez interpretar aquela dor, mas não de uma maneira a ter um direcionamento. Então, eu acho que, de maneira prática, é poder ficar um pouquinho mais tranquilo, no sentido de não ter que ter uma solução para aquela dor, né? Então, eu sei que quem vai ouvir se angustia, né, Rosana, né, Dani, quando a gente está ouvindo. Sim, muito. Se angustia, tem uma mobilização. E a gente interna, tenta fazer né? perguntas, né? A gente não está ouvindo, a gente está pensando em qual pergunta será a próxima da gente que está ouvindo. Por isso que é só ouvir, sem pensar, só ouvir, né? Com profundidade. Então essa escuta, ela exige de nós um esvaziamento, um lugar dentro de nós para incerteza, um lugar para respostas não... para perguntas não respondidas. E eu coloquei aqui que, além da questão da gente suspender os julgamentos, eu acho que a gente tem que se programar, Rosana e Dani, para ouvir. Programar no sentido assim, mesmo quando você vai receber uma visita em casa, né? Você tem um grupo de pessoas, você vai ver se tem lugar para todo mundo, você vai arrumar aquele ambiente para poder receber. Então, eu acredito que para a gente desenvolver essa escuta, a gente também precisa se preparar para ouvir. Verdade. Preparar mesmo. Você vai para aquele Arrumar encontro. A casa interna, né? Isso, você vai para aquele encontro familiar. Vai para o encontro familiar, vai para o encontro de uma pessoa que está enlutada, né, para uma situação que vai exigir uma postura sua, tem que haver uma preparação para escutar. A gente nunca imaginou que a gente precisa se preparar para escutar. É verdade. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa importante. E o que eu falei no início, né? A distração, ela vai vir. Qual distração? A distração desse trânsito interno, né? Dessa necessidade. Porque, veja bem, isso é muito importante. Nós somos educados para exercer domínio sobre o outro. Então, a gente vem
de uma coisa meio colonial, assim, né? Uhum. De ter a palavra final. Ganha quem tem a palavra final. Você imagina isso no inconsciente coletivo, durante toda a nossa história, a gente tem essa ideia, olha, quem ganha é quem tem a palavra final. Então, Verdade. então como desconstruir essa ideia de que a fala é a única forma de ganhar? É dando valor à escuta, que é o que É vocês estão verdade. proporcionando Sim. hoje. Uhum. É. Você Entende? sabe, com essa questão Isso é uma da questão pandemia, cultural. eu tenho visto muitas empresas, né, grandes empresas, falando sobre esse soft skill, que é a escuta. E muitas dessas empresas Soft têm skill. parado um dia, tem parado um dia para ouvir o funcionário, né? Inclusive a Ambev, ela criou um departamento de RH sobre escuta, porque ela entende que como nós perdemos a mobilidade, né, esse luto até da empresarial, né, de estar num ambiente com todo mundo, aquela coisa toda, é necessário parar um dia e aí o gestor dessa pessoa ter esse contato com ela, conversar. É um dia sem tela, né? Até inclusive, é um dia onde você para só para ouvir. Então, assim, nós não vamos trabalhar, vamos ouvir, vamos conversar. Então, tá Então, tendo muito esse isso deveria retorno. ser um contínuo na empresa. Então, é o que a Sônia falou, né? É um treino e é um preparo, né? Eu preciso ter um dia, deveria ser todos os dias a escuta, mas eu tenho que ter um dia para escuta, né? Para eu poder treinar aquilo também em mim. Imagine um Eu acho que executivo lindo. dinâmico, né? Um executivo é, é, que tem 1000 funções. Neste dia, imagine como deve ser a preparação interna dele, né? Como ele tem que respirar fundo para conseguir parar e falar, não, hoje eu só vou ouvir sem julgar ou sem pré-julgar. É muito difícil, é um treino mesmo. É uma É uma educação preparação mesmo. mesmo, é uma educação interna, é Uhum, verdade, é isso uhum, mesmo. uhum. E por isso que se torna Porque uma virtude, né? Deveria ser algo comum. E é uma virtude porque eu estou fazendo para o outro e estou fazendo por mim, né? Não para o outro, é para é, mim que eu estou fazendo também, e, né? e é algo tão raro, né? É, Que o próprio Jesus dizia: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. isso mesmo. Ele diz isso nos evangelhos várias vezes, em N situações, em que ele estava com o público, com o povo, em situações diversas. Ele dizia: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso pressupõe o quê? Que tem pessoas que têm ouvidos, mas não para ouvir. Sim, sim, verdade. E Né? aí que se torna a evolução quando você começa a treinar e começa a fazer isso para o outro, né, Sônia? Então, e aí eu acredito que esse encantamento que as pessoas, que você falou, o que as pessoas precisam ter? Elas precisam ter, uma das coisas que a gente precisa ter, esse encantamento pela evolução, esse encantamento, uau, descobri uma forma de me tornar um ser humano melhor. Como? Além das boas obras, além da gente estar envolvido com o outro na prática, botando a mão na massa, né? Porque indo lá, levando a comida, levando que é valiosíssimo, Sim, óbvio, a gente precisa de tudo, né? sim, Mas também praticando a escuta, é né? verdade. Porque na escuta tem o tempo e não tem nada mais raro que você possa, mais valioso que você possa dar para alguém Do do que o que o seu seu tempo. tempo. Esse tempo que nós estamos vivendo aqui, ele não se repete mais. Nunca Verdade, mais. Nunca verdade. mais. Tem vários comentários aqui sobre a Eu ia escuta, falar para você Aurora. ler, Dani. Você podia É, ler. a Aurora aqui, que até é amiga da sua irmã, Rosana, ela diz que Não, a Aurora ela é se fortaleceu minha muito. amiga irmã Dani. Ah, ela se fortaleceu muito, né, na comunidade de fé espírita dela. E foi a partir dessa doutrina que ela aprendeu a ouvir as pessoas. Aquele dos anjos, né, que é
do nosso grupo, ela falou que conversou muito tempo com uma pessoa que também estava enlutada. E hoje, como ela passa pelo luto, ela entendeu o quanto é importante esse processo, né? O Robson lá da China, né, tá aí com a gente. Ele também postou que escutar requer pausas e se permitir ouvir o outro, né, com interesse. É o tempo de temos pausas, né? Sim, estamos nesse verdade. tempo de pausas e aprendizagem. Temos a psicóloga Cláudia de Minas, que também tem um grupo de luto. Por favor, Cláudia, mande um direct para a gente conversar, bater um papo. Ela coordena um grupo de luto na cidade dela, lá em Coromandel. Que bacana. E ela está dizendo aqui quanta delicadeza e sensibilidade na fala da Sônia. É muito bom ouvir a Sônia, hein? Muito bom. Uma das coisas que a gente... Pode falar, Dani, depois eu termino. Desculpa. É só para, no contexto aí que a gente estava falando empresarial, né, o Robson comentou que as mulheres exercem muito melhor o ouvir em ambientes nos quais ele participa, né? E a gente nasceu para esse, né? Essa questão do ouvir, né? Muito mais. E a gente acaba falando mais. Eu acho que isso acaba gerando mais tempo no ouvir, né? O homem, ele é muito prático. Vai pegar um café, tá tudo bem, tal, meu, você já ligou? Não, a mulher, ela já estende ali, tá? São raros os homens que falam muito. É bem raro. Mas a escuta, ela envolve... Por isso que a gente vê tantos problemas entre os casais também em relação a isso, né? Mas a escuta, ela envolve você abrir mão daquela coisa meio de telepatia, sabe? Que eu já sei o que você vai me dizer. Né? Eu nem termino, o outro sei. nem termina de falar, eu já estou falando, né, Sônia? Olha só. Então, assim, abrir mão dessa telepatia. Olha que coisa maravilhosa seria esse encontro entre as pessoas onde eu pudesse abrir mão desse lugar, essa renúncia, né? Também a renúncia do recolhimento que o ressentimento traz, né? Porque eu estou aqui numa conversa com você, né? Se você pensa de uma forma e eu penso de outra, rapidamente eu posso acreditar que nós não estamos afinados e então eu tenho um recolhimento, né? Você fica com o que você pensa, eu fico com o que eu penso e acabou. Né? Nesse momento, a gente não evolui, não constrói uma relação mesmo de encontro, né? E renunciar também o lugar de poder, como a gente estava falando. Para haver uma escuta real, eu preciso... Eu particularmente, é a parte que eu tenho mais dificuldade de poder renunciar a esse lugar de poder, de ter a palavra, de ter a última palavra. Né? Até por ter sido, nós somos educados, né, dessa maneira do compra e vende. Né? Um compra, outro vende, esquece. Então, no diálogo é a mesma coisa. Eu tô vendendo e você está comprando. Aí, essa é dessa forma que a gente pensa a vida, pensa o nosso diálogo, pensa os nossos encontros, a partir de compra e venda. E aí, se eu vou ter que abrir mão do poder para poder me encontrar com alguém na escuta. Isso é uma realidade que a gente, na prática, a Luciana está aqui, oi Lu, a gente conversa muito sobre isso, né? Mesmo no que acontece nos relacionamentos familiares, com os filhos, com o marido, com os pais, né? Então, que tema maravilhoso esse que vocês... E que tema maravilhoso neste momento, nesta pandemia, né, Sônia? Onde a gente, é o que você falou, o ouvir está muito além e muito antes da pandemia. Mas o quanto a gente teve que aprender com esse distanciamento físico e com tantos enlutados, com tantas
lutados às vezes dentro da mesma família, né? O quanto eu preciso Puxa, desenvolver esse amor, porque eu amei quando você diz, de novo, né? Que o ouvir inicia no amor e com amor, né? Quando eu me liberto de todos os preconceitos e eu tenho uma organização interna e aí eu paro e vou te ouvir, só isso, uma né? disponibilidade. É uma disponibilidade. E eu vou doar amor para você, o meu amor para você. Uhum, E eu preciso estar, eu preciso querer isso, né? Eu preciso, naquele momento, me preparar para isso, para te ouvir. uhum, Como a uhum, gente fez uhum. hoje, foi maravilhoso, Sônia. Muito bom te ouvir. Que Né, bom, que Dani? bom. Muito, sempre. Muito, muito bom. Muito Que bom. bom, que bom. Eu gosto de Deixa conversas assim, ó, mais suaves, né? Mas tão isso. profundas que se puderem Profunda. entrar dentro de nós, e eu tô sendo tocada enquanto estou conversando com vocês, enquanto estou meditando, enquanto estou me ouvindo, porque também tem esse Uhum. movimento. Sim, sim. O escutador, o que escuta, também precisa aprender a se escutar. Então, eu acho que essa é Sim. uma ferramenta também que a gente precisa desenvolver, porque às vezes a gente vai para um lugar de encontro, né, de encontrar uma pessoa através da escuta, mas sem poder ter tido esse diálogo interno, sem poder se ouvir também, o que tumultua um pouquinho, né? Então, enquanto eu falo para vocês, eu também me escuto, para poder organizar aí as próximas empreitadas, né, Uhum. de amadurecimento, que eu creio que vem muito a partir desse lugar de encontro, de ouvir o outro, né? Esse amadurecimento é o que o Robson está aqui nos questionando, né? Na verdade, para nós pensarmos, será que a pandemia Aham, veio apenas sim. para ressaltar as necessidades básicas humanas? Eu, eu, eu acho essa colocação fantástica para a gente fazer uma outra live, né? Eu acho que o tema da live deveria ser esse, né? O que Ah, a é, gente está Robson? aprendendo com essa pandemia, né? O que aprendemos com essa É, pandemia? necessidades básicas É, humanas, né? isso. Uau, uau, o que que é, né? Será que a gente vai conseguir aprender? Será? Porque essa é a grande questão, né, do ser humano, né? Puxa, a gente normalmente, do ponto de vista evolutivo, a gente aprende muito, a gente melhora pouco, né? A gente precisa de Sim, bastante ajuda, bastante. assim como a gente está fazendo, para a gente melhorar um quanto, né? E, e, mas eu acredito que sim, Robson. Eu acredito que sim. Eu acho que, puxa, eu fico sempre, peço a Deus, né? Me ensina o que eu posso aprender nesse momento, para a gente não ficar de segunda época, lembra? Na minha época, tinha segunda época, sabe? Eu falei, nossa, eu não queria ficar, e ainda mais em se tratando de uma pandemia como essa, e do que nós, Robson, estamos vivendo no Brasil, né? É. Que é sério, né, galerinha? É sério. Mas a gente tem muitas oportunidades diárias para aprender um pouquinho só, falo, cada dia, né, Sônia? Uhum, Hoje a gente uhum, aprendeu muito com você, mas a gente pode aprender um pouquinho por dia e uhum. praticar, né? Não adianta a gente aprender e não praticar. Então, eu acho que essa live é para isso, né? A gente aprendeu que existem, Ouvintes e praticantes. isso, a gente tem treinos a fazer e a gente pode Uhum, praticar com quem está do nosso lado, né? Com quem está dentro da nossa uhum, casa, todo dia um pouquinho. uhum, Organizar as uhum, ideias, respirar uhum, fundo e falar, uhum. hoje eu vou me disponibilizar a Isso. ouvir alguém, a abraçar alguém através do ouvir. É, essa questão Isso a mesmo gente, de respirar é bem importante. Fala, Dani. o ouvir, né? E ele é algo que a gente consegue fazer de perto, de longe. Ouvir é Hum, com certeza. É algo que a hum. gente consegue fazer, independente de onde estivermos. Isso é E verdade. a questão da escuta, quando, ela gera também no outro, a gente falou além do acolhimento, ela gera no outro que está sendo ouvido uma sensação de segurança. Sim.
né? Se você está com alguém te ouvindo verdadeiramente desse lugar que nós estamos falando, isso vai gerar a gente está falando do abraço, né? Mas vai gerar essa sensação de segurança, né? De apoio, de uma né? certa realização que ativa, aquece, né, o coração. Aquece o coração. Verdade. Estamos chegando aos 50 minutos aí. A gente não quer também estender muito. Tá, né? legal. A gente ficaria Legal. te ouvindo horas, viu, Sônia? Que muito bom. Passa rápido aqui. Muito rápido. Tem mais Que bom, perguntas aí, gente. Dani? Não, comentários, né? A gente tem o Sérgio, né? Que é um dos nossos voluntários, que também é do Celebrando, sim. Né? Tá comentando aqui sobre um dia de cada vez, sobre... Tinha feito um comentário anterior sobre a questão... Como a gente promove isso, né? Você escuta no grupo sem julgamento, né? E o Sérgio é um homem que está aí nesse exercício constante, né? Da escuta. E é muito legal isso, né? A gente fala para ele, pô, são 6 mulheres. E ele é o não que é mais fácil, treina, né, Sérgio? Ele é o que mais treina, né? Com certeza. Não é fácil. Muito bom. Muito bom. E é Fechamos isso, gente. Mais uma pergunta? Foi ótimo, maravilhoso. A live vai ficar disponível aí para quem quiser aprender um pouquinho, né? Para a gente poder treinar essa escuta empática, acolhedora, onde a gente pode abraçar o outro. Tem mais alguém escrevendo. Quem é? Aqui é a pandemia. Você consegue ler, Dani? Não consigo ler daqui. É só uma informação, o Robson, né? Sim, o Robson. Aqui a pandemia foi resolvida muito rapidamente. De repente não gerou essas reflexões que temos aí. É o modo China operantes, né? É outra live também, né? Outra live. Então é isso, Sônia. Nós agradecemos muito. Não sei se você quer falar mais alguma coisa. A gente agradece você nos acompanhar no GAL, que é o grupo de apoio ao luto. Você tem que estar sempre por perto, né? Sempre por perto da gente. E mais uma vez quero honrar todas que têm dedicado, aberto a sua escuta, né? Para acolher e para abraçar outras pessoas. Quero agradecer esse tempo e fazer mesmo um convite para que a gente possa talvez criar uma revolução, né? Eu acho que existem revoluções que são bem silenciosas e são muito eficientes. E eu acredito que a gente pode juntas fazer esse compromisso, né? Juntos, de poder ir trazendo essa reflexão onde a gente estiver, né? A partir em qualquer situação, seja no trabalho, seja na família, seja com pessoas que perderam alguém, enfim, que a gente possa inaugurar chamar a atenção, inaugurar essa percepção para a gente poder ir gerando esse movimento, né? Aparentemente ele não aparece, mas ele vai acontecendo, ele é mais subversivo, né? E a escuta é um movimento, na minha opinião, bem subversivo, mas muito eficiente no sentido da construção dos relacionamentos, né? É isso. E é onde nasce o amor, né, Sônia? Onde nasce o amor. Onde o amor começa é na escuta. Isso mesmo, é isso Muito mesmo. bom. Na escuta do choro do bebê, na escuta do choro do bebê, das necessidades que ele tem, né? Naquele encontro, quando a gente está amamentando da criança, escutando o coração da mãe, e aí ela vai começando a perceber esse coração, então a escuta é onde realmente o amor começa, né? Porque ele não precisa falar, ela que está escutando, né? Pensar sobre essa perspectiva também é bem interessante. É verdade. Então Fechamos, é isso, gente. Sim. Fechamos por aqui. Queremos agradecer a todo mundo que participou. Lembrar que as nossas reuniões do Grupo do GAL acontecem às sextas-feiras.
Na nossa bio você vai encontrar o endereço para se inscrever e para nos conhecer, poder questionar, tirar alguma dúvida. E é isso, a gente tem aqui, de alguma forma, né, tentado colaborar nesse processo da pandemia com todo mundo. A gente está à disposição mesmo. Para nós, o ouvir é também um ato de amor, né? E a gente tem estado aí no Brasil inteiro para isso. Então, conta com a gente, não se sintam sozinhos. Existe um lugar, um espaço onde você pode ser ouvido e sem restrição, sem julgamento. A gente costuma dizer que não tem problema entrar toda sexta-feira e contar a mesma história, porque Isso. é a sua história de amor e sempre vai valer a pena Verdade. ouvir a sua história. E é muito bom. É muito bom. Legal. Muito É bom. isso mesmo. É sempre muito bom. Então, Tá nós joia, agradecemos gente. muito, obrigada. Um grande abraço. Um mesmo grande para abraço para cada uma de vocês. Um grande abraço a todos que Abraço. participaram, a Aurora, a Claudinha que está Sim. aqui, Sérgio, todo mundo. Eu não vi todo mundo, mas todo mundo que está aqui recebeu o nosso abraço com muito carinho no dia de hoje. Obrigada, Sônia, foi muito, muito bom te Obrigada. ouvir. Muito obrigada pela Muito bom. oportunidade, gente. Um beijo, viu? Um beijo Teremos no coração, outras. hein? Grande Vamos beijo ter. para todo mundo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, Beijo, gente. até mais. Tchau, Obrigada. tchau, gente. Boa Tchau, tchau. noite. Valeu. Tchau. Boa noite.